Olá, hoje a gente tem aqui uns documentos fascinantes mesmo, excertos que transportam a gente para um mundo de contrastes, né? A Rússia aristocrática, aqueles bailes e tal, e, ao mesmo tempo, os campos de batalha brutais das guerras napoleônicas. A nossa exploração hoje é baseada nesses fragmentos, nessas fontes que, tipo, capturam um período histórico super vibrante. A ideia é tentar desvendar como as grandes jornadas pessoais começam a se formar, sabe? Bem no meio desses eventos gigantescos que mudaram o mundo. Exatamente. É como se esses trechos fossem um primeiro olhar, né? Mostram as vidas da nobreza se entrelaçando e já ali o peso da guerra chegando. E levantam aquelas questões que o próprio autor explora nos comentários sobre a criação da obra, sabe? Destino, livre-arbítrio, qual o papel de um indivíduo nisso tudo? E é curioso, os documentos até mencionam de passagem a própria história complexa da tradução do livro, né? Envolvendo figuras como Nazim Hikmet, mas, bom, vamos focar no que esses trechos mostram pra gente. Então, mergulhando nesse universo, a gente começa em São Petersburgo, 1805, aquele sarau famoso da Anna Pavlovna Scherer. Um clima de formalidade que dá quase para tocar, né? E lá estão eles. O Pierre Bezukhov, recém-chegado, meio deslocado, mas agora herdeiro de uma fortuna imensa. O príncipe Andrei Bolkonsky, super inteligente, talvez um pouco cínico, buscando algo mais. Sim, claramente insatisfeito. E o príncipe Vassili Kuragin, pura ambição, né? Com os filhos, a Ellen, deslumbrante, calculista, e o Anatoly, charmoso, mas bem superficial. E o interessante ali, que salta aos olhos, é toda a teia social. O uso constante do francês, por exemplo, nas conversas sobre Napoleão, alianças, não é só um detalhe. Isso meio que sublinha uma certa alienação cultural daquela elite, né? Algo que o autor parece criticar sutilmente. Por baixo daquela educação toda, as intrigas fervem. Tipo, o plano para casar o Anatoly com a princesa Maria Bolkonskaya, que é rica, mas vive isolada. As convenções são muito rígidas e a tensão fica ali no ar, sabe? A gente percebe na artificialidade de algumas conversas. E bem no meio disso tudo, o Pierre. Do nada, herda a fortuna do pai, vira o solteiro mais cobiçado da Rússia e aí, claro, vira alvo na hora. A pressão de gente como o príncipe Vassílio, a Anna Mihailovna, é enorme. E a ingenuidade dele nesse momento é impressionante. Essa busca quase desesperada por um sentido, por algo verdadeiro no meio dessa avalanche de dinheiro e manipulação. Pega aquele incidente no jantar do Bagration. Ah, sim. A provocação do Dolorov, o duelo que ele aceita, ali a gente vê como a ideia de honra pode ser usada, manipulada. As ações do Pierre parecem quase empurradas de fora, sabe? Isso conecta direto com a questão do livre-arbítrio dentro dessas regras sociais tão fortes. E, claro, culmina no casamento arranjado e infeliz com a Ellen. Foi uma escolha dele mesmo ou ele foi, tipo, conduzido para aquilo? Fica a dúvida, né? Enquanto isso, o Andrei está lá, claramente sufocado. Ele até desabafa com o Pierre, né? Sobre o vazio do casamento, da vida na alta sociedade. A glória militar parece ser a fuga dele. Uma busca por propósito, por algo real. E essa busca joga ele num cenário totalmente diferente. Lá no fronte, o contraste é brutal. Ele encontra o comandante Kutuzov, com aquele pragmatismo desencantado, que o próprio autor parece admirar, né? Bem diferente do idealismo dos oficiais mais jovens. As conversas com diplomatas, como Billy Bean, lá em Brno, mostram os bastidores meio cínicos da guerra, da política, mas o ponto de virada mesmo é Austerlitz. Austerlitz. A bravura no início, o ferimento brave e aquele momento transcendental olhando para o céu imenso. Ali está uma das grandes sacadas desses excertos, eu acho. O Tolstói usa essa imagem para mostrar a insignificância da glória humana, da ambição, seja a do Andrei ou a do próprio Napoleão, que aparece ali no campo tratando os mortos e feridos quase como peças num tabuleiro. É uma crítica muito forte, feita pela experiência do personagem. Os documentos também trazem os flashes da vida militar, mas do dia a dia, né? A inspeção do Kutuzov, aquela mistura de camaradagem, tensão entre os oficiais. Tipo o Zherkov, falastrão, e o Dolov, mais sombrio. E o caos de Schongraben, momentos de bravura quase por acaso,
como a bateria do Tushin, que segura as pontas porque foi esquecida ali, ou a carga do Timorim, que ninguém esperava. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro maior, dá para sentir nas entrelinhas dos comentários do autor que estão nesses documentos uma certa desconfiança dos grandes homens como os únicos que movem a história. Os trechos sugerem que são as ações individuais, incontáveis, o acaso, o espírito coletivo dos soldados comuns como Timorim ou os artilheiros do Tushin que realmente fazem a diferença, muitas vezes apesar das ordens confusas ou das estratégias mirabolantes discutidas nos conselhos de guerra, como antes de Austerlitz. A realidade ali no campo de batalha parece sempre mais bagunçada, mais imprevisível do que qualquer plano. Certo. Então, tentando organizar isso, esses fragmentos mostram pra gente os pontos de partida cruciais do Pierre e do Andrei. Um buscando sentido, autenticidade, ali no meio das armadilhas da sociedade, o outro buscando propósito na glória, mas encontrando a dura realidade da guerra. São vidas muito pessoais, se desenrolando sobre a sombra gigantesca da história. E o que fica pulsando quando a gente junta esses pedaços é justamente essa tensão, né? O quanto a gente é moldado pelo nosso tempo, pela nossa classe, pelas grandes guerras, e qual é o espaço real, como as buscas do Pierre e do Andrei já sugerem nesses momentos iniciais, para a gente conseguir forjar um caminho próprio no meio desse caos todo. É uma pergunta forte que esses documentos deixam para a gente pensar.